Olá para você que está acompanhando a programação do Amazonsat. Está começando mais um Amazonsat na Rua, esse programa que valoriza a riquíssima cultura da região amazônica. A gente está aqui no meio de uma praça, bem no centro de Manaus, atrás aí um trânsito sempre intenso aqui em Manaus. Como eu falei, o Amazonsat na Rua valoriza a riquíssima cultura da região amazônica. E é sobre isso que a gente vai falar no primeiro bloco, porque a gente vai apresentar o livro Brincando de Boi em Parintins, que foi escrito pelo coronel da Aeronáutica, o Suzano, e ele já está aqui do nosso lado. Olá, coronel, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma boa tarde para todos que assistem ao programa. Nós estamos aqui prontos para esclarecer qualquer problema que você queira saber sobre o livro Brincando de Boi em Parintins. Brincando de Boi em Parintins, já queria perguntar para o senhor como surgiu a ideia para fazer esse livro. A ideia surgiu em função de uma missão da Aeronáutica que existe em Parintins, existe ainda, e que eu comandei essa missão do ano 2000 ao ano 2005. E fruto do conhecimento que eu fui passando a ter no transcorrer desses anos sobre o festival, foi me passando a ideia de escrever alguma coisa. E comecei a escrever em 2002. Posteriormente, tive um encontro com o Thiago de Mello, que está relatado no livro, e naquele momento, quando ele me disse uma determinada frase que me fustigou os sentidos, eu resolvi escrever o livro. O senhor é um carioca, mas já radicado aqui no Amazonas, né? Está há quanto tempo por aqui? Estou há 16 anos no Amazonas, em Manaus especificamente, mas sou um carioca que não perdeu a genuinidade carioca, sou ainda carioca da gema, mas gosto muito do Amazonas, de Manaus, Parintins. O pessoal quando fala em Parintins diz, isso é com o Coronel Suzano. E eu queria que o senhor falasse um pouco também, como o senhor já acompanhou, né, esse festival. Eu ainda não tive a oportunidade, né? Todo mundo fala, um amazonense que não conhece o Festival de Parintins. Prometo que em 2013 vou tentar, depois de ler o livro Brincando de Boi em Parintins, talvez esse livro sirva para isso também, né? Para mostrar na literatura o encantamento da festa, desse festival folclórico. Eu queria que você falasse um pouco do festival. A primeira coisa que eu quero falar sobre o festival é dizer para você, vá, porque é muito bonito. São duas coisas diferentes. Se você olhar o festival, simplesmente o estar nas ruas de Parintins é uma coisa, e você olhar o festival dentro do Bumbódromo como cultura é outra coisa completamente diferente. Apesar do nome Brincando de Boi em Parintins, o livro é cultural, é antropológico, como o próprio Chico da Silva diz no miolo do livro. Eu procurei resgatar exatamente as raízes da cultura do estado do Amazonas, da cultura parintinense. Onde eu fui buscar isso? Nos artistas, no compositor, que é o próprio Chico, na história do boi, como ela começou, aquele início, lá embaixo, onde o Lindolfo Monteverde andava pelas ruas de Parintins, levando o boi que ele fazia, e aquela garotada e as famílias acompanhando o boi, até chegar à casa do amo do boi, onde havia a batalha final, se cortava a língua do boi, essa coisa toda que acontecia dentro da festa. Entendi. E como foi esse processo de criação? Quais foram os artistas que passaram pelo seu caminho durante o processo de criação do livro? Na realidade, os artistas não passaram por mim, eu fui a cata dos artistas. Eu tive informações, começou com um relatório que eu fiz para a Secretaria de Cultura. 2 dias depois desse relatório, alguém da Secretaria de Cultura me chamou e disse, coronel, o que o senhor escreveu aqui nesse relatório, isso dá um belo do livro, não quer escrever? A segunda oportunidade foi um encontro meu com o Thiago de Mello, que após uma conversa de 20, 40 minutos, ele chegou para mim, na despedida, ele me abraçou e disse, gostei de conversar com você. Você é uma pessoa especial, eu digo. Me convidaram para escrever o livro. Thiago de Mello diz que eu sou uma pessoa especial. Eu vou escrever o livro. Então começou por aí. Aí então eu fui à cata dos artistas. Comecei pelo Garantido, um escritor que havia ali próximo do Garantido, do curral do Garantido, o Basílio Tenório. Não encontrei o Basílio Tenório e em não encontrando o Basílio Tenório, corri para o Garantido. Lá eu encontrei a primeira das personalidades, Fred Góes. Fred Góes, então, ele é um homem culto, é jornalista. Ele me abriu os olhos para toda a cultura que existe dentro do festival.
Nós víamos a festa, nós achávamos bonita a festa, mas não tínhamos a noção do festival enquanto cultura. A partir do Fred Góes eu fui buscando e conhecendo os outros e pesquisando. Entendi. Bom, e quem mais passou? E teve Chico da Silva também, né? Nós tivemos, primeiro, o Fred Góes, depois a Daniela Sayag com a Cunhã Eterna, foram 5 anos de Cunhaporanga do Caprichoso. O Chico da Silva, compositor que fez músicas para os Dois Bois, e inclusive em um dos festivais, ele conseguiu derrotar-se a si próprio. Isso é, as músicas do Garantido e do Caprichoso eram dele, então ele tinha que perder para o Chico da Silva. Eu brinco com esse detalhe no livro. Depois procurei o Jair Mendes, que é o grande nome dos artistas de Parintins, o Juarez Lima, o Paulinho Faria, que é a figura que dispensa comentários, o Paulinho Faria, que é o apresentador do Garantido, foram 16 anos de Garantido. O Badu, que é o Homem da Terra, aquele camarada que você chega no local, eu gostaria de saber tal coisa sobre tal personalidade do local. Ele diz, não, esse aí é isso, e vai contando toda a história. A Odineia Andrade, que é professora de História e Geografia do Estado do Amazonas, ela é aposentada, mas tem uma cultura muito vasta e também nos ajudou bastante. Esse foi o caminho percorrido. Fora a magia, que lá dentro do Bumbódromo tomou conta de quem escreve para poder poetizar tudo aquilo que via. Queria que você fizesse agora um convite para o público de casa, porque agora, dia 1º de dezembro, né, vai acontecer o lançamento da 2ª edição. Sim, o convite para o público de casa, o convite para o público do teu programa, para o público amazonense como um todo. Pessoal, é um livro cultural, é um livro que fala de algo que tomou conta do mundo, o Festival de Parintins tomou conta do mundo, e é um livro que está muito gostoso, eu posso dizer com certeza que está muito gostoso de se ler. Venham, vamos mostrar que o Amazonas possui cultura, vamos fazer com que a Livraria Saraiva, de 17 às 20 horas, de sábado, dia 1º de dezembro, seja pequena, para acolher o público amazonense que vai até lá. Comprar o livro, mas o fundamental não é comprar o livro, é também importante, mas o principal é levar a cultura a mais famílias, a mais pessoas dentro do estado do Amazonas e particularmente aqui em Manaus, na cidade de Manaus. É o que eu tinha a dizer, agradecer a você e ao seu programa, o pessoal que está aqui conosco e essa garotada aí que está nos olhando, vendo acontecer o programa. Isso aí, a gente está aqui no meio da praça Nossa Senhora de Nazaré, que fica próximo ao Colégio Ângelo Ramazotti, já tem os alunos aqui passeando pela praça. E parafraseando Thiago de Mello, eu queria dizer que eu também gostei muito de conversar com o senhor. Foi um prazer para nós aqui, a equipe do Amazonsat na rua, passar esses minutinhos aqui essa tarde com o senhor. Queríamos reforçar o convite, né, dia 1º de dezembro, sábado, a partir das 17 horas, lá no Espaço Thiago de Mello, na Livraria Saraiva, que fica num shopping de Manaus. Vamos lá prestigiar, porque é isso, né? O Amazonas tem muita cultura e precisa ser prestigiado. A cultura do Amazonas é imensa. Assim como o Estado e todas as riquezas que existem aqui, a cultura é imensa. Vamos fazer com que ela floresça mais ainda. Seu Suzano, obrigado, sucesso no livro. Gente, o primeiro bloco do Amazonsat na rua vai ficando por aqui, mas não sai daí que daqui a pouco a gente está de volta com muito mais informação.